eu recebo aqui em nossos estúdios a psicóloga Fernanda Nogueira. Hoje nós vamos falar de um assunto que muitas das vezes desgastam as pessoas, trazem ansiedade, até mesmo depressão e o fim dos relacionamentos, que é a danada da traição. Fernanda Nogueira, seja muito bem-vinda. Obrigada, Fábio. É um prazer estar aqui novamente. É um assunto complicado muitas das vezes de lidar, né, Fernanda? As pessoas que estão nos acompanhando nesse momento já devem ter passado por isso. Se não passaram, podem vir passar, né, descobrirem que houve uma traição. E eu começo te perguntando, por que as pessoas traem? É um desejo ou há algo mais profundo por trás de uma traição, Fernanda? Assim, Fábio, não dá para a gente falar que é só questão de desejo ou que houve uma oportunidade. Há várias motivações para uma traição, como, por exemplo, a imaturidade, pessoas sem empatia que agem ali em função do próprio desejo, sem considerar o impacto disso no outro. Há perfis de personalidade, Fábio, que já tem uma predisposição para trair. Então, assim, são inúmeras motivações. E tem motivações maiores, que é quando a traição entra ali no lugar de uma tentativa de preencher um vazio ou uma carência crônica. Eu vou te perguntar agora, porque muitas vezes as pessoas conversando comigo tocam nesse assunto. A traição não há justificativa. Você trouxe algumas motivações que seriam justificativas. Há justificativa então, Fernanda? Fábio, não há uma justificativa, né? Porque quando a gente fala de traição, trair é errado. Mas assim, a gente tem que entender a complexidade de uma traição. Porque tem pessoa que trai, porque vai trair a vida inteira, gosta, tem um prazer ali com triangulação, e tem pessoas que traem, continua sendo errado, mas porque está no momento de maior vulnerabilidade, conflito na relação. Agora, quem ama de verdade trai, Fernanda? Infelizmente trai, porque nem sempre amor e desejo caminham juntos. Então, assim, no consultório, Fábio, é uma questão que aparece sempre, né? Um paciente traz, Fernanda, eu amo minha esposa, eu amo meu marido, mas não sinto desejo. Então, às vezes é isso aqui que vai fazer o outro buscar lá fora aquilo que falta. Sim. Mas considerando, né, Fábio, que não tem uma única pessoa que vai nos oferecer tudo. Ninguém é 100% em tudo, né, Fernanda? Não é. Agora, por que uma traição dói tanto? As pessoas devem chegar no seu consultório, as pessoas que descobrem uma traição, destruídas, né? Fábio, demais, porque assim, são vários tipos de sofrimento. Primeiro que a traição, ela te pega ali de surpresa. Você não conseguiu, não teve a oportunidade de se preparar para aquilo. Então, do dia para a noite, sua vida desmoronou. Que é diferente quando o sujeito está ali numa relação, não quer mais, tomou uma decisão interna, mas se preparou. Eu fui me desvinculando gradativamente do outro. Então, a traição te pega de surpresa. Uma outra coisa, ela mexe muito com a autoestima. Mesmo que você saiba que a traição é um problema do outro, esse questionamento de que eu não fui suficiente, ele foi buscar lá fora algo que não encontrou em mim, ele é muito real e traz muitos danos. E agora eu te pergunto, quem traiu uma vez, vai trair sempre? Porque eu vejo muitos casos que há traição, o companheiro ou a companheira descobre, perdoa uma vez, mas depois já se repetiu 3, 4, 5 vezes. Isso é constante ou varia de pessoa para pessoa? Vai variar. Tem pessoas que podem, ali no momento difícil, de maior conflito, de vulnerabilidade, ir lá trair, se arrepender, buscar entender, né, por que aconteceu aquela traição e transformar aquela experiência em autoconhecimento e nunca mais trair. Agora, tem indivíduos que vão trair, não importa com quem eles estejam, a satisfação com o relacionamento, que é algo deles. Sabe, é algo até crônico, né, Fábio? O meu olhar está todo lá fora. E agora eu te pergunto, a gente sabe que a traição dói tanto, é possível verdadeiramente perdoar uma traição ou as pessoas muitas das vezes perdoam da boca para fora, Fernanda? Perdoam da boca para fora. Por quê? Quando você descobre uma traição, o que acontece? Às vezes por falta de apoio, de conhecimento, você vai lá, perdoa e continua de onde você parou. Só que esse perdão aqui fora, ele não acompanha o perdão interno. E esse perdão, Fábio, ele tem todo um processo, um percurso. Então eu tenho que me desvincular daquela relação, é como se fosse uma morte simbólica do outro, do meu parceiro, lidar com sentimentos de raiva, de frustração. E aí o que acontece? Isso leva tempo. Imagina aí uma relação de 5 anos, construir tijolinho por tijolinho, 6 meses eu consigo superar? Não. Esse tempo é proporcional ao meu investimento.
E assim, Fábio, depois que a pessoa passou por todo esse processo, ela precisa começar uma relação do zero. E o outro que traiu, ele precisa colaborar muito, né? Então, o percurso é difícil e leva tempo. Você acha que há uma reconstrução dessa relação, mesmo o outro ajudando, ou isso é praticamente impossível, Fernanda? Ô, Fábio, é possível, mas assim, tem tempo, tem percurso, e assim, o outro está ansioso que eu perdoo, mas eu tenho um tempo interno, eu preciso processar. Não é essa paciência. As pessoas já querem retomar de onde parou, e não dá. Aquele sujeito morreu, aquela relação morreu. Eu vou passar pelo luto e vou começar uma relação nova. Agora eu vou tocar num assunto que muitas pessoas que estão assistindo comentam. A traição começa na rede social. É verdade ou é um mito, Fernanda? Fábio, assim, não dá para a gente desconsiderar, né, assim, as redes sociais nesse contexto de traição. As redes sociais, elas trazem muitas possibilidades. Elas mexem com o nosso desejo, com a nossa comparação, com a nossa fantasia, facilita muita coisa. Mas, Fábio, a rede social sozinha, ela não faz ninguém trair. Ela só revela o traidor, só facilita. Tipo a máscara cai. A máscara cai. Assim, Fábio, o problema não é o personal, não é a vizinha, é a pessoa. Sabe? É o perfil, é o seu desejo. Você não sabe lidar com o seu desejo. E muitas das vezes ali aparenta tudo tão bonito, né? Relacionamentos perfeitos, corpo perfeito, uma vida feliz. Mas na hora vamos dizer assim, do pega pra capar que o pessoal diz, não é bem assim, né, Fernanda? Não é bem assim. É um recorte, né, que as pessoas colocam ali, muitas das vezes até mesmo para atrair o outro, né? Justamente. E aí, Fábio, às vezes naquela ilusão, né, poxa, a grama do vizinho é mais verde e tal, você vai lá e vê que tem desafios, tem dificuldades, não tem ninguém que vai me oferecer tudo. Agora, eu gostaria que você complementasse esse nosso bate-papo aqui, o que a traição ensina a cada um de nós sobre relacionamentos amorosos? Então, Fábio, primeiro, que todo relacionamento é um risco. Se eu não quiser, né, sofrer, eu não vou me relacionar. Segundo, ninguém muda por ninguém. Se eu pedir a alguém para mudar algo, a pessoa não muda porque é o meu desejo. Ela muda porque ela tem um ganho com aquela mudança. E mudanças demandam tempo. Uma outra questão, Fábio, que a gente não pode ignorar a história de uma pessoa. Quando a gente entra num relacionamento, né, comigo vai ser diferente, traiu ali e tal. Não. Tem uma tendência muito grande daquela história se repetir com você. E a última lição, que eu acredito que é a maior, que o amor mais importante, ele ainda continua sendo o amor próprio. Então, para a gente se sentir forte, principalmente para se relacionar, a gente tem que se amar primeiro, né, Fernanda? O Fábio tem, e assim, a gente entra nas relações de uma maneira que não é consciente. Você vai lá, entra numa relação e não tem uma reflexão de quanto espaço eu vou ceder para o outro. Ah, o outro vai entrar na minha vida, ele vai entrar na minha família, eu vou começar a frequentar a mesma academia. E aí, Fábio, é como se eu abrisse a minha casa toda. Então, assim, é tudo muito misturado, muito simbiótico, já não tem o que é meu, o que é do outro. Nesses términos aqui, Fábio, há muito sofrimento, porque o outro, ele não levou uma parte da minha vida. Como eu cedi a minha vida toda, ele vai embora, ele levou toda a minha vida. Então, para a gente poder se sentir forte nos relacionamentos e até mesmo para poder passar por uma possível traição, a gente tem que começar também a estabelecer limites, né? Até onde o outro pode chegar. Justamente, Fábio. Então, assim, o outro frequenta tal academia, o espaço do outro, vou respeitar. Então eu passo um final de semana com o outro, mas eu passo sozinha, eu passo com uma amiga. Eu viajo com outro, eu viajo sozinha. Então, Fábio, tem que ser muito consciente nesse espaço que eu estou cedendo para o outro. E até a questão também, a hiperconvivência vai trazer muito conflito para a relação e pensando também na admiração. Amor exige falta. Quando eu estou ali muito disponível, né, eu não sou tão valorizado. Quando a gente dá tudo, a outra pessoa não precisa se esforçar para poder estar presente, para poder conquistar um sorriso, um abraço, um carinho, porque você está dando tudo. É aquele velho ditado, né? Você tem que dar, mas dar somente com uma mão, não com as duas. Ô Fábio, justamente essa consciência. Então, assim, até onde que o outro vai? Quais portas eu estou abrindo, quais espaços eu estou cedendo? E a gente não tem essa reflexão quando entra numa relação. E aí você está ali, né, muito na simbiose, o outro vai embora, acaba com a sua vida, ele leva tudo. Então, você que está nos assistindo, comece a se amando, estabelecendo limites, porque como a psicóloga Fernanda Nogueira disse, relacionamento é risco e a traição existe e pode ocorrer com qualquer um de nós, né, Fernanda? Fábio, infelizmente, né, ninguém
todo mundo está sujeito a passar por uma traição, mas assim, quando a gente tem uma vida separada do outro, tem investimentos, e pensando em autoestima, né, você investe em autodesenvolvimento, se tornar uma pessoa melhor, aí o outro, né, claro que uma traição vai afetar muito, mas é uma parte, não é a vida toda. Fernanda, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Cidade em Notícia. Eu te espero no próximo mês. Obrigada, Fábio.